Bem, pessoal, o que eu tenho aqui para compartilhar com vocês, a partir do que me passaram, tem a ver com a história do jovem Daniel. E eu não sei, de todo mundo que está aqui, tem alguém que não conhece absolutamente nada da história de Daniel? Só vocês dois que não conhecem nada de Daniel, vocês 3, 4? Mais alguém? Então, tô perguntando isso porque às vezes eu posso estar falando um negócio que vocês de repente não estão acostumados. A gente tem na Bíblia a história do povo de Israel. Até aí todo mundo sabe, certo? E uma coisa que a gente pode aprender com as histórias é que as histórias, elas não são apenas fatos de alguém de quem a gente está falando, mas as histórias, elas também têm a ver com a gente que está lendo. Vou dar um exemplo simples. Todo mundo aqui conhece aquela história da Chapeuzinho Vermelho? Sim. E aí vamos observar o seguinte: quem aqui que já leu a história da Chapeuzinho Vermelho já parou para pensar em algumas lições que a gente poderia aplicar no dia a dia? Ou só leram? Eu vou ler porque eu tenho que ler, eu li porque estava na escola, eu li porque minha mãe me deu esse livro. Mas assim, alguém que leu e tirou uma lição: pô, eu aprendi isso aqui. Quem aqui aprendeu alguma coisa com a história da Chapeuzinho Vermelho? O que você aprendeu? Não pode desobedecer às autoridades. Mais alguma coisa que alguém aprendeu? Não confiar em estranhos. Nem aceitar coisas que eles te oferecem. Então, observe bem. Se a gente se ligar aqui, é uma história que não está falando deles dois, mas que quando eles leem, eles aplicam essa história à vivência deles. Então é aí que está o segredo das histórias, que você não precisa necessariamente olhar para uma história como assim, é mais uma história, mas você pode aprender algo. Quando você pega a história dos 3 porquinhos, por exemplo, você olha para aquilo ali e fala: a história é boba? Não é boba. Você verifica que tem um que faz a casa muito rápida de palha, tem aquele outro, que faz a casa que demora um pouco mais de madeira, e tem aquele outro que já rala bastante para fazer uma casa de tijolos. E aí, quando vem o problema lá na frente, qual foi o cara, que teve condições de enfrentar o problema? Aquele que se esforçou mais, aquele que foi menos preguiçoso, aquele que não foi o cara que pegou o caminho mais fácil como atalho. Então, se a gente olhar para as histórias, se vendo nelas, a gente vai começar a encontrar algumas coisas diferentes. Voltando para Daniel, eu espero que essa minha fala aqui tenha de alguma forma contribuído para a reflexão de vocês. Voltando para Daniel, a gente vai reparar o seguinte: tenta imaginar, um país estranho vem e toma o país de vocês. Digamos que de repente, suponhamos, que a gente tivesse uma guerra, e uma guerra ou com a China, ou com a Rússia, ou com os Estados Unidos, digamos. Nossas forças armadas tendo que lutar com uma dessas grandes potências aí. Aí pensa o seguinte, a China tem até cão robô, só para ter mais uma ideia, o cão robô com aquela arma ali. Eu fico pensando, nossos fuzileiros tendo que encarar esses caras. Mas aí observa bem a situação. Você vai ter que lidar com pessoas de uma outra língua. Você, dependendo da situação, vai ter que participar de uma cultura totalmente diferente. E aí esses caras, eles serviam a Deus, e agora eles estão sendo expostos a uma outra cultura,
onde eles quase são obrigados a acreditar em qualquer outra coisa. Vou pegar um exemplo simples. É muito comum a gente ter jovens da igreja que depois que vão para a faculdade eles acabam não crendo mais num monte de coisa. Ou de repente aquele cara que era super dedicado na igreja começou a trabalhar em determinado lugar, foi afastando da igreja e agora ele não quer mais saber de Deus. Ou de repente aquela menina bastante dedicada à igreja começou a namorar o rapazinho descolado da escola e agora ela não quer mais saber de Jesus. Por quê? Porque a gente, pelos relacionamentos, a gente começa a mudar. Existe um ditado que os mais antigos contavam, que quem se mistura com porcos, farelo come. E nesse caso aqui, eles estavam numa cultura e nessa outra cultura eles poderiam mudar. Eles tinham todas as chances do mundo. Eles pertenciam a um povo que não podia comer, por exemplo, carne de porco. E agora eles vão para uma outra região, para uma outra cultura, onde, poxa, quer saber? A gente pode comer esse tipo de carne. Tinha carne que eles não podiam comer, coisas como, de repente, um camarão ou uma lagosta. Pô, agora a gente pode comer isso aqui. Então, vamos pensar que, de repente, digamos que vocês vivessem numa cultura em que vocês devem evitar fritura, devem evitar refrigerante, devem evitar margarina, devem evitar esse monte de coisa. E aí vocês saem, desse ambiente onde vocês têm que evitar isso tudo, para viver num lugar onde a vida toda é o quê? É Coca-Cola, batata frita, Big Mac, essas paradas todinhas. Aí, observa bem, pela cara de alegria de alguns aqui, uau, é tudo que eu queria. Só que no caso aqui de Daniel, é a seguinte situação, peraí, é o melhor para mim? Aí é que está a questão. É prazeroso, mas tudo que é prazeroso é bom? Aí é que está a parada, entendeu? Porque vamos observar o seguinte, imagina aquela garota de 14 anos de idade, que ela começou a namorar um carinha lá da rua dela, e aí nisso o namoro foi ficando um pouquinho mais pegado, o clima foi esquentando, aí eles transaram. Aí o que acontece? Quando a gente pensa na transa, uau, mão aquilo na mão e tal, e penetração, isso e aquilo outro, tal, beleza. Só que daquela transa vem um filho. E aí a vida daquela garota vai virar de cabeça para baixo. Por quê? Ela sabe o que é pagar uma conta? Ela sabe o que é pagar a conta de luz? Ela sabe o que é, de repente, ganhar um salário, Aí ela, por exemplo, até uma pergunta. Quem aqui faz ideia de quanto é um salário? 1.412. Aí o que acontece? Agora imagina, por exemplo, uma pessoa que ganha 1.412, mas com os descontos, aí vamos dizer que fica a coisa de 1.100 a 1.200 reais. Aí digamos que de repente, desses 1.100, 1.200 reais, tem aluguel para pagar, tem água, tem luz, internet eu nem sei se vai dar com um negócio desse. Aí tem um filho. E esse filho você tem que levar no posto de saúde, Aí você, nessa brincadeira, tem um remédio para comprar, tem isso, tem aquilo, tem fralda, tem isso, pá. Aí se o moleque passar mal, aí tem remédio para problema respiratório. Nessa brincadeira, o carinha já sumiu, Até porque é o seguinte, filho não fica na barriga do homem, Fica a dica para as meninas, Então, observa bem, é prazeroso fazer sexo? Mas aí eu pergunto, se a gente está fora do horário, se está com a pessoa errada, a gente tá em condições, eu sei que eu estou falando com gente aqui, que eu tenho certeza que está pensando e vendo que o papo é reto. Assim,
Quem não se ligar, azar. Mas uma coisa eu sei, todo mundo aqui conhece a história de uma garota que tinha um futuro brilhante pela frente, e agora ela tem que ficar escutando pai e mãe reclamando. E detalhe, o bonitão, né, que estava afinzão dela, já está em outro lugar. O filho está lá e ela tem que dar conta daquele filho. Então, não sei se dá para perceber que assim, nem tudo que é prazeroso é bom. Eu, por exemplo, converso com meu filho de 7 anos e eu falo com ele: olha só, tem gente que não enxerga mais por causa de doce. Tem gente que tem que arrancar o dedo por causa de doce. E aí, nesse caso, quer falar? Por isso que antes de fazer essas ações, é melhor pensar nas preocupações, nas consequências. Exatamente, até porque eu não sei se dá para perceber que quando você pensa nas consequências, aí você começa a ter uma ideia diferente da maioria das pessoas, porque a manada vive o momento. Aí é que está a questão. A manada vive o momento. É como, por exemplo, a menina tá lá dançando a novinha Senta Pampa. Aí tá a rapaziada lá na porta da barraca, tudo olhando ela descer. E ela vai, requebra daqui, requebra de lá e tudo tal, aquela coisa toda. Só que, por exemplo, enquanto ela tá daquele jeito, assim, ela tá, claro, se sentindo validada, tá todo mundo olhando. Só que ninguém tá olhando para ela como pessoa, tá olhando para ela como coisa. Até porque, pensem comigo o seguinte: você acha, vamos observar bem. Você acha que aquela garota que está exibindo o corpo como um objeto sexual é a garota que o cara quer apresentar para o pai e para a mãe? Não sei se dá para entender. Aí vamos lá, digamos que de repente, né, é muito comum que as meninas gostem do cara que não presta, né? O cara do grau, né? Assim, é aquele camarada que bebe, que fuma vodka com energético, aquela coisa todinha. Só que é o seguinte: esse é o cara que vai ser o pai do seu filho, esse é o cara que vai botar o sobrenome no teu filho, é esse DNA que você quer dentro da tua barriga. Sabe lá se esse moleque não vai nascer todo sequelado, filho de um Zé Droguinha? Então eu não sei, não, tô falando sério, assim, eu não sei se dá pra perceber que assim, quando a gente pensa no filme todo, aí a gente para é o papo que eu tive com meu filho de 7 anos. Talvez alguém diga assim: mas você vai falar um negócio desse de diabetes, de amputar dedo para um moleque de 7 anos? Ele tem a saúde que ele tem hoje, ele não vai ter esse problema agora. Tá, ele não vai. Mas ele precisa aprender a comer o doce com responsabilidade. Ele precisa entender que é o seguinte: ninguém é cachaceiro da noite para o dia. Ninguém é maconheiro da noite para o dia. Ninguém é aidético da noite para o dia. Ninguém, por exemplo, sofre acidente de moto e perde a perna da noite para o dia. Primeiro a gente vai ganhando confiança. Primeiro a gente, por exemplo, corta um ônibus, corta um carro, não aconteceu nada. Até que um dia um ônibus arrasta a gente e leva a perna embora. Então eu não sei se dá para perceber que assim, é esse lance que muita gente não se liga. Voltando à história de Daniel, eles são levados, né, para uma terra estrangeira. E nisso que eles são levados para essa terra estrangeira, eles precisam viver naquela cultura estrangeira. Só que naquela cultura estrangeira, eles queriam viver a fé deles. E aí, voltando ao que eu estava falando aqui, sobre como é que você vive a sua fé diante da pressão social. Esse é o caso. Como é que, por exemplo, uma menina ela vai se manter virgem num lugar em que ser virgem é motivo de zombaria? Deu para entender? É aquele caso, tá todo mundo se pegando e a fulana de tal nem beijar beija. Aí eu não sei se dá para perceber, só um instantinho, Enzo, né? Só um instantinho, Enzo. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa ela não se detém na seguinte questão: peraí, se eu realmente sou especial, se eu realmente tenho valor, é com qualquer um que eu vou sair?
todo mundo vai saber como é que eu sou debaixo da roupa? Assim, todo mundo vai ficar me apalpando? É isso mesmo que eu quero para a minha vida? E detalhe, o meu valor é tão baixo que qualquer neném que não estuda e nem trabalha vai chegar, fazer e acontecer e depois vai pegar outra garota? É isso mesmo que eu quero para a minha vida? Então não sei se dá para perceber que assim, a chave da vida está na mão de vocês. É vocês que escolhem a vida que vocês querem viver. Só que tem um problema: a decisão que vocês tomarem hoje vai acompanhar vocês até o final da vida. Por exemplo, eu estou falando, e assim, eu sei que, assim, para muita gente, isso que eu estou falando pode estar entrando por um ouvido e saindo por outro. Mas eu sei, pelo olhar, que tem uma galera que está prestando atenção no que eu estou falando e está vendo que é o seguinte: vocês com certeza já viram alguém, se não até na família, que quando tiveram a chance de vocês, desperdiçaram essa chance com as pessoas erradas. E aí, detalhe, tempo não volta. Tempo não volta. E aí uma decisão que você toma com 14 anos, quando você tiver com 30, essa decisão está te acompanhando. Aí de repente, por exemplo, aquele cara de 16 anos se envolve com uma menina mais velha, e aí como é que ele vai sustentar o filho dela? Aí daqui a 30, 40 anos, ele ainda está vinculado a essa garota. Por causa de quê? Por causa de uma decisão que ele tomou lá quando ele era mais novo. Então é algo, sabe, para a gente pensar. E aconteceu o seguinte com Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E aí ele fez uma negociação lá, de modo que quem não comesse daquelas coisas, não esqueceu o que ia falar não, né, Enzo? Então, aí o que acontece? Se eles não comessem daquelas coisas ali, e eles ficassem com uma boa aparência física, com uma boa condição de saúde, que estava tudo certo, senão eles iam ter que comer aquela comida daquela região. E aí eles fizeram essa proposta, né, numa decisão, num ato de fé. Deus honrou a fé deles, e eles ficaram com uma boa condição de saúde. Trazendo para o nosso contexto, eu vou pegar esse exemplo que eu falei da alimentação. Hoje, eu poderia viver, né, à base de refrigerante e fritura. Só que eu quero ter uma boa velhice. E para eu ter uma boa velhice, eu preciso ter saúde. E aí, talvez vocês, de repente, possam ter prestado atenção nas aulas de ciência biológica, não sei, mas que o que a gente come, o que a gente bebe, vai para a pele, vai para os tecidos, vai para o cabelo. Então, às vezes tem coisas que está acontecendo na nossa aparência que é resultado de como a gente está vivendo. Dependendo do que a gente está comendo, do que a gente está bebendo, se a gente está se alimentando ou não. Só que a gente às vezes não faz ideia disso. Eu não dou sorte. Não, às vezes você está mal alimentado. Eu estou com depressão. Não, às vezes está tendo uma carência vitamínica. Às vezes não está pegando sol. Às vezes não está fazendo atividade física. Então muitas vezes a gente está se destruindo e não sabe, né? É claro que muitas vezes isso é por ignorância. No caso de vocês, é uma coisa indesculpável. Por quê? Porque vocês têm aula. Só que às vezes na hora da aula a gente está com a cabeça em outro lugar. E aí é aquele caso, né? A ignorância, infelizmente, é a causa de muita gente se prejudicar. Esse é o caso. É como a questão da atividade física, né? A pessoa, ela vai tomar um anabolizante de veterinário, e aí, por exemplo, um negócio que funciona para cavalo, ela vai botar no organismo dela. O troço foi fabricado para cavalo. A estrutura física dela não é a mesma de um cavalo. Aí só Deus sabe o que pode acontecer no organismo dela. Mas por quê? Ignorância. Então, às vezes a pessoa, assim, ela por causa de um prazer, né, junto à ignorância, ela se arrebenta. Porque vamos e venhamos, pensa comigo.
Uma garota de 14 anos, por que um cara de 19, de 23 anos vai querer namorar uma menina de 13, 14 anos? Por que ele não namora uma mulher da idade dele? Então, tá dando para entender? Assim, o que a gente precisa pensar é o seguinte: até que ponto a minha ignorância está me prejudicando? Até que ponto, né, eu não estou atento às decisões que eu preciso tomar? E foi isso que, pelo menos assim, Daniel e seus amigos, eles perceberam: não é o melhor para nós. Tudo bem que a gente está aqui numa outra terra, tudo bem que a gente pode encher a cara como todo mundo, tudo bem que a gente pode comer um monte de coisa que não presta, mas a gente não vai fazer isso porque não é o melhor para nós. Aí é que está a questão. Por exemplo, quando a gente tem 8, 7 anos, fica mais difícil de enganar o pai e a mãe do que a gente com 15, 16. Só que pensa comigo o seguinte, olha só, vamos só raciocinar aqui, vamos lá. Imagina, você tem 14 anos de idade, seus pais cuidam de você desde o ventre da mãe. Aí vocês vão fechar com carinha, vocês vão fechar com uma menina que vocês conheceram há 3 meses, para enganar o pai e a mãe de vocês, que cuidam de vocês desde o ventre. Pensa bem. E às vezes a pessoa, ela está sendo burra e ainda está achando que está sendo inteligente. Então, esse é o lance. Eles tinham tudo para tomar essa decisão, mas eles escolheram não tomar essa decisão. Enzo, perdão pela demora, o que você ia falar? Aham. Porque conforme, né, vocês dois falaram agora, né, que assim, qual é o lance? Pensa o seguinte, né? De repente, a menina, ela não estava nem a fim de transar, ela só não queria ser esquisita, entende? E o cara de repente nem queria beber, só que ele não queria ser, o bobo, tu tá entendendo? Esse cara aí, né, e aí sabe lá os apelidos que os caras dão, mas o que eu tô dizendo é que é aí onde está a força, aí onde está a sua autoestima, aquela questão do seguinte, eu não sou o que você fala, eu sou o que eu sou. Você me acha bobo porque eu não fumo maconha? Beleza, mano, você é esperto, continua aí fumando teu bagulho, eu quero cuidar da minha saúde. Legal, minha filha, tu acha que eu sou boba porque eu não vou transar com aquele carinha ali? Só que é o seguinte, imagina eu engravidar daquela anta ali, como é que vai ser? Quem vai sustentar o meu filho se eu fizer alguma coisa com aquele cara? Tu quer sair com todo mundo, filhona? Beleza. Só que é o seguinte, os mesmos caras que catam você por aí nesses becos aí, não são os caras que vão querer compromisso com você depois. Então eu não sei se dá para perceber que assim, cara, o papo aqui está sendo bastante reto, assim, não dá pra gente ficar com aquele papo bonitinho, como se assim, eu tivesse diante de um monte de inocente, porque eu sei que eu não tô. O que eu tô fazendo aqui é meio que assim, olha, Daniel, ele teve a chance, a gente está aqui numa terra que a gente pode zoar o plantão, só que poxa, eu não faço, não é porque eu não posso, eu não faço porque eu não sou burro. Aí é que está a questão. Porque se você quiser enganar teu pai e sua mãe, beleza, você engana. Só que é o seguinte, essa é uma decisão inteligente? Essa é a questão. A questão é essa. Porque vamos e venhamos, né? Por exemplo, que nem a gente vê a sociedade falando aí, mas como é que é a frase? Isso a criança não é mãe, aquele negócio todinho e tudo tal. Só que eu não sei se dá para perceber que essa mesma sociedade que fala isso
É a sociedade do funk da novinha. Se essa sociedade realmente não quisesse que criança fosse mãe, por que a gente estimula? Tirando a igreja, onde mais a gente escuta um papo de parar com esse negócio? Pode reparar, é você que escolhe a sua hora. Ah é? Então beleza, escolhe. Tá podendo pagar uma conta de luz? Esse camarada aí, né, que quer transar contigo, esse camarada aí tá disposto a abrir mão de escola, começar a trabalhar, entendeu? Para sustentar o filho de vocês? Ou só é um camarada que quer ficar no Red Bull e na vodka? Entende? É simples o negócio. Assim, você vai amarrar a tua vida com uma pessoa que não tem nem futuro pela frente. Uma pessoa que assim, ela quer curtir a vida, mas ela não está nem aí. Aí é a escolha de cada um. Eu sei de uma coisa, esse mesmo cara que quer catar essa garota, quando ele for pai, ele não vai querer que a filha dele se envolva com um cara igual a ele. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque ninguém quer que seus filhos peguem um caminho errado. O bandido não quer que o filho seja bandido. A prostituta não quer que a filha seja prostituta. Nenhum pai, nenhuma mãe quer o pior para os seus filhos. Agora, sabe lá se a pessoa que está do teu lado, ela realmente é sua amiga? De repente é aquela menina que assim, tá toda arrebentada aí, e aí ela tem uma certa inveja de você, e ela vai tentar fazer de tudo para você também fazer uma besteira, para depois ela falar o quê? Ah lá, santinha. Quem nunca teve uma colega dessa? Eu já fui adolescente, pô. Entendeu? Então eu não vou contar de novo para quem não prestou atenção, né, gente? Mas aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes é aquela pessoa que parece que é um fechamento seu, te chamando para um rolê. Não, só é uma pessoa que tem inveja da vida que você tem. E às vezes com inveja da vida que você tem, quer te colocar a perder. Por quê? Enquanto ele já bebe, já fuma, é noiado, vê zumbi, enquanto ele está todo largado aí ele vê você que não bebe, não fuma, não tem vício, está no jiu-jitsu, está estudando, quer fazer uma escola naval, entende? Aí o cara, ele olha e fala assim, dói no cara ver você tendo futuro. Então ele faz o quê? Vou botar uma pressão para ele achar que ser malandro é ter a vida torta. Aí o burro faz o quê? Agora eu vou ser o descolado. Pô, beleza, vai ser descolado? Vai. De repente vai ser um cara popular na escola, vai aparecer mais garota para namorar, mas é só naquele momento. Daqui a pouco tá velho, cachaceiro, sem dente, pé inchado. Tá dando para entender? É. Você acha que o cara que está debaixo da marquise, ele começou debaixo da marquise? Você acha que o cara sem futuro, ele começou sem futuro? Tu acha que, por exemplo, aquela mãe do cadinho de um, cadinho de outro, ela começou com aqueles filhos todos? Não. Começou todo mundo igual vocês. Só que assim, foi se perdendo no caminho. E Daniel tomou a decisão de não pegar esse caminho. Então, assim, eu gostaria, sabe, que vocês estivessem pensando, mas pensando mesmo, sabe, pensando mesmo assim, aproveitando a vida que vocês têm, a oportunidade que vocês têm, porque muitos de nós, por exemplo, os líderes de vocês, já não tem mais a chance que vocês têm. Um dia tiveram, como um dia eu também tive, e aí algumas oportunidades nós deixamos passar, alguns conselhos nós não tivemos alguém para dar. Isso que eu estou falando para vocês, eu não tive alguém para falar para mim. Aí é que está a questão. Então são coisas, né, que assim, às vezes a gente está perdendo uma grande oportunidade. Agora é a hora, entende? Poxa, o que eu quero para a minha vida? Quais são os sonhos que eu tenho? A hora é agora, entende? Poxa, eu quero pegar a carreira do direito, eu quero ser juiz federal. Ou de repente eu quero ser um empreiteiro, né, um mestre de obras e ganhar dinheiro com construção. Ou eu quero pegar o caminho da engenharia, ou eu quero ir para as Forças Armadas, ou eu quero, por exemplo, montar uma sorveteria, eu quero, sei lá, ou eu quero trabalhar com música, eu quero trabalhar com arte, sei lá, eu quero ser produtor musical, eu quero trabalhar com rede social, com ser social media, alguma coisa assim, eu não sei.
Eu só sei de um negócio, né, que assim, você pode colocar tudo a perder por causa de um momento. Aí é que está a questão. Você pode de repente sacrificar todo o seu futuro, porque na hora da pedra de crack, quem te garante que você não vai viciar e que você vai querer de novo, e de novo, e de novo, e de novo? Eu tive uma experiência na minha família. Uma pessoa da minha família fazia musculação, Muay Thai, estava lá com seus 17 anos de idade, experimentou o crack, foi para o assalto, foi preso, foi solto, assalto de novo, para sustentar o vício. Como é que você vai fazer? Vai ter alguém aqui é playboy para a mamãe ficar pagando maconha todo dia? Tudo bem. Ah, mas agora você já pode ser pego com maconha, porque se você for pego com maconha, você não é preso. Primeiro que a gente está na Baixada. Aqui não é Gávea, aqui não é Leblon, aqui é outro nível. Entende? Quem quer ficar acreditando em tudo que passa na televisão, parabéns. Eu não acredito mais, já passei dessa fase. Entende? Eu consigo acreditar mais na história dos 3 porquinhos do que na televisão. Então, nesse caso, eu aprendo mais com os 3 porquinhos, né? Os caras do caminho fácil perderam a casa para o lobo. O cara do caminho mais difícil, do esforço, da dedicação, foi o cara que construiu um futuro melhor. Então é aí que está o lance, né? É como que eu falei, o cara que, por exemplo, o adolescente que não fica saindo com todo mundo, não enche a cara, não fuma, não cheira, tudo bem, ele pode ser um bobão, mas aí vem um concurso, ele passa, tá fazendo arte marcial, se bobear ele se torna um atleta profissional, entende? Aí daqui a pouco ele é inspiração para as pessoas, os caras do bairro estão olhando para ele, a molecada quer ser igual a ele, porque ele é inspiração. É aquele cara que é o seguinte, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Por quê? Opa, eu não vou me deixar vender pelo sistema, não vou pegar esse caminho. É aquela menina que tinha tudo para dar errado, mas ela deu certo porque é o seguinte, eu não vou com a manada. E foi o que Daniel fez, eu não vou com a manada. E Deus honrou a fé de Daniel. Mas eu não sei se dá para perceber. A questão é se você se valoriza o suficiente, se você se ama o suficiente. Ah, a galera vai me zoar, que se dane se vão me zoar, porque esse é o problema da gente. A gente fica tão preocupado com a opinião dos outros que a gente acaba não se amando. Esse é o caso, né? Aí eu pergunto, quem não se ama pode amar alguém? Um cara que não cuida de si mesmo, ele vai cuidar dessa menina? Uma garota que não se valoriza, ela vai valorizar esse cara? Pensa bem, uma pessoa que não cuida da própria vida, ela é a melhor pessoa para cuidar da vida de alguém? Pensa bem, um cara que é escravo, como ele vai proteger essa garota? Uma garota vendida, como é que ela vai de alguma forma ajudar esse cara? Ou seja, se a gente quer de alguma forma ter um passe valorizado, o segredo é a gente melhorar. Porque pensa bem, se as meninas elas só vão se interessar por mim se eu for maconheiro, cheirador, cracudo, cachaceiro, que tipo de mulher que eu estou atraindo, gente? Numa boa. Pô, assim, a mulher para ficar interessada por mim, eu preciso ser isso tudo ladeira abaixo? Pô, isso não é mulher, é um bicho, velho. Tô fora. O inverso também. Peraí, então o cara para ficar comigo, eu tenho que transar logo com ele. Ah, pelo amor de Deus, velho. Pô, se tu tá acostumado com mulher que não vale coisa nenhuma, o problema é seu. Eu tenho valor. E se você não me valoriza, o problema é seu. Eu me valorizo. Para conseguir alguma coisa aqui, mano, tu tem que merecer. Agora eu pergunto, é assim que está a sociedade? Não. Não. O primeiro que fala alguma gracinha leva. Agora, quem quiser ir com a manada vai. Daniel não foi, né? Então a gente tem essas paradas aí. Mas dá para entender, porque a geração de vocês tem uma série de ofertas que a minha geração não tinha, né? A geração de vocês tem acesso à pornografia com uma facilidade que a minha não tinha.
A geração de vocês tem acesso ao vício do jogo que a minha não tinha. A geração de vocês, né, tem acesso a muita coisa que assim, a minha geração nem sabia o que era, entendeu? Então, quantas pessoas, por exemplo, hoje, com seus 10 anos de idade, já estão viciados em pornografia, né? E assim, eu, na minha experiência pastoral, eu cheguei a acompanhar mais ou menos uma família em que um garoto de coisa de entre 8 a 9 anos, viciado em pornografia. Os pais tinham uma batalha, assim, não podia deixar celular perto, né? E se cochilasse com o celular, tava o moleque debaixo da coberta assistindo, como se ele achasse que fosse enganar alguém, entende? Já vi situações de atender as pessoas no gabinete chorando, porque ela queria ter força para sair da pornografia e não conseguia. Só que qual o problema na nossa sociedade? O que vendem pra gente? Que isso é importante para a gente aprender como se faz. Gente, o que está lá não é real. Alguém vai dizer assim, é real sim. Vamos pensar o seguinte: o filme pornográfico como filme, como produção artística. Vamos lá. Quando você vê um filme de arte marcial, um filme de Kung Fu, que você vê o chinês lá andando em cima da água, voando, você acredita? Se matricula lá na academia, eu falo assim, eu quero lutar Kung Fu. Vamos ver em quanto tempo tu tá voando, andando na parede. Vamos ver uma parada dessa. Quer saber? Vou lá pra praia de Copacabana, eu vou correr em cima da água lá. Aprendi com o mestre. Entende? Você pega, por exemplo, um filme do Rambo. O cara, ele entra num quartel, ele atira em todo mundo, mata todo mundo, tá bom, beleza. Pega aí uma pistola, vai lá, entre em qualquer quartel aí, vai lá fazer a mesma coisa que o Rambo faz. Se a gente sabe que em todos os filmes a gente tem ficção, por que no filme pornográfico a gente acredita? Aí quando vai ver, por exemplo, né, você está lidando com algumas situações que assim, além de não serem reais, a gente se acostuma com aquilo e a gente começa a procurar uma coisa mais bizarra. É como, por exemplo, aquela moça que ela vai tendo contato com pornografia e aí, por enquanto, ela só está vendo aquela coisa tradicional, né? O rapaz com a moça com o rapaz, aqueles negócios todinho e tudo tal. E aí daqui a pouco já está querendo ver um cara com 2 mulheres, uma mulher com 2 caras, daqui a pouco 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6, aí daqui a pouco já bota um cachorro no meio do negócio, aí daqui a pouco já tem uma tartaruga, e aí então não, exagerei agora, mas assim, aí nessa brincadeira, eu não sei se dá para perceber que daqui a pouco essa pessoa ela está se envolvendo com o animal. Aí quando, por exemplo, você vê um vídeo de uma mulher com um cachorro, aí tu fala assim, essa mulher é um monstro. Ela não começou um monstro, ela começou vendo um filmezinho educativo só para relaxar. Tá dando para entender como é que é o negócio? Aí quando de repente a Polícia Federal ela bate na casa de um pastor evangélico e encontra material de pornografia infantil, gente, pensa na cena. Pensa, por exemplo, em situações, né, de penetração em bebês. Pensa, isso, é bom eu ver essa cara que vocês estão fazendo. Só que isso não começou assim. Começou com um boyzinho, vendo um filmezinho, para ver como é que se faz. E aí, quando, por exemplo, ele vai para a relação sexual normal, e a esposa dele não dá aqueles gritos daquela mulher lá do filme, aí ele fica frustrado com a relação sexual. Por quê? Porque ele acha que aquilo ali vai ser igual à arte. Volta pro filme do Rambo. Outro dia eu estava vendo um Tira da Pesada,
Falei, caramba, chove bala em cima do cara, o cara não leva um tiro, o cara não morre. Poxa, você sem estar no tiroteio, a bala perdida te encontra, o cara está ali no meio do fogo cruzado, não acontece nada. Aí o cara, por exemplo, ele não consegue fazer essa conexão. Pô, peraí, obra de ficção, gente, não é realidade. Aí quando vai ver, por exemplo, fica todo mundo naquela ideia, né? E qual é a parte complicada? O indivíduo, ele fica com a mente tão alimentada naquilo, ele não se liga o seguinte, vamos lá, qual é a ferramenta de trabalho de uma atriz e de um ator de filme pornográfico? Qual é a ferramenta de trabalho deles? Alguém faz ideia? O próprio corpo. E aí, como o próprio corpo deles é a ferramenta de trabalho deles, o investimento que eles fazem no corpo é diferente de uma pessoa comum. As pessoas comuns que a gente conhece, tá fazendo o quê? Pagando conta de luz, pagando conta d'água, pagando aluguel. Por quê? Se a mãe de vocês fosse gastar o dinheiro que uma atriz dessa gasta com o corpo, não ia ter dinheiro em casa para comprar comida, não ia ter dinheiro para a internet. Então, ou seja, uma mulher normal, comum, ela pode até ser bonita, ela pode até ir para a academia ali para malhar, mas não é a mesma coisa de alguém que pega assim, pô, vou botar 20 mil aqui no corpo. Que mulher normal faz isso, onde a gente vive? Aí o cara vê aquela mulher e ele começa a cobrar isso da mulher dele. Não vai dar certo, não vai dar certo. Aí o que acontece? Aí o camarada está olhando para aquele filme, aí ele quer durar o mesmo tempo daquele cara do filme, só que ele está com a mente tão coisa, que para ele funcionar daquele jeito, ele tem que tomar medicamento, e quando ele toma medicamento, ele não percebe, ele está instalando um hábito, e sabe o que está acontecendo? Ele está ficando viciado, sem medicamento ele não funciona mais. Olha a série de desgraça, gente, que vem por causa de um filmezinho inocente. Então, observem bem, né? Eu falei sobre a relação sexual com animais, eu falei sobre a relação sexual com recém-nascidos. Observe bem, gente, isso não começa assim do nada. Uma pessoa fala assim, quer saber? Eu vou fazer sexo com totó. Não, não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Começa lá atrás, numa ação inocente. Como é que a gente faz para não chegar lá? Não experimentando. E se já experimentou, abandonando. O cara lá, né, que está cheirando mal, que não toma banho, que a família desistiu dele, ele não começou assim. De repente ele estava pegando carona na fala do Enzo, ele estava numa festinha da escola, aí apareceu um cara para oferecer, mas o cara ele não está oferecendo porque ele é amigo, ele está oferecendo porque ele também ganha um negócio. Então eu vou viciar esse trouxa, porque eu viciando esse trouxa eu consigo dinheiro com ele, né? E vou ficar ganhando dinheiro às custas desse besta. E o outro, para ser descolado e achar que vai ser popular, compra. Aí ele fica viciado. Pô, tem mais aí? Agora é tanto. Aí ele, tudo bem, pegou um dinheiro escondido da mãe, mas se pai e mãe é pobre, vai perceber. Aí daqui a pouco está sendo violento, daqui a pouco está assaltando, daqui a pouco está sendo preso, daqui a pouco está sendo morto. Então eu não sei se dá para perceber que é uma bola de neve, gente. É uma bola de neve. Aí não adianta mais olhar e falar para a pobre da criança que não tem nada a ver: eu te odeio, você é um atraso de vida, não sei por que você nasceu. Não adianta mais. Ah, mas como é que uma mãe fala isso para um filho? Tenta se colocar no lugar dessa mulher aí.
Ah, mas isso não se faz. Tenta se colocar no lugar dela. Um dia ela teve a sua idade e ela caiu na besteira de ir para a cama com um moleque que não assumiu o filho. E ela teve que, carregar sozinha no bucho aquele moleque. E aí a mãe que tanto aconselhou, agora vai ficar falando no ouvido dela. Ah, mas a minha mãe está me julgando. Tenta se colocar no lugar da mãe. A mãe acreditou nela, mas ela não resistiu o príncipe encantado. E que se o príncipe encantado realmente a amasse, não ia querer transar sabendo que não ia ser homem para assumir. Simples. Simples. Sou homem para assumir esse filho? Não. Então não sou homem para fazer, pô. Simples. É só a garota pensar um pouquinho, pô. O problema é que a pessoa não pensa. Aí lá na frente, descarrega na pobre da criança. Aí amaldiçoa o filho. Eu não quero essa droga na minha barriga. Aí o que? Vamos matar. Vamos abortar. Aí amanhã transa com outro neném que não estuda nem trabalha. Sai com outro Zé Droguinha. Vai para o outro lado do grau. Engravida de novo e mata de novo. E fica nessa. Até chegar um dia que encontra um cara legal e não pode mais engravidar, porque está com o útero todo arrebentado. Eu não sei se dá para perceber, gente. A gente não acorda do nada na desgraça. É passo a passo. É dia a dia. Aí quando aparece a polícia para prender o cara que está vendo vídeo de gente transando com criança, que está comprando e está vendendo essas coisas, aí todo mundo fala, isso é um monstro. Tá, ele pode até ser um monstro, mas ele não nasceu um monstro. Ele foi se tornando um monstro. Percebeu? Aí, por exemplo, eu vi uma matéria essa semana de uma... Vocês não vão acreditar nisso, a não ser que vocês tenham visto a matéria. A mulher estava foragida há alguns anos, porque ela tinha prisão contra ela por estupro. A mulher condenada por estuprar um garoto de 12 anos. Eu também fiz essa cara que você fez. Oi? Qual era a situação? Oi? Era uma mulher adulta. Cara, eu sei que para ser presa devia ser maior de idade. Agora eu não sei. Entendeu? Aí o que acontece? Nessa situação, agora não. Já que eu vi que ninguém viu a matéria, agora é que vem a bomba. Com a ajuda do marido. Isso. O mundo está doente. Vocês não perceberam ainda não, né? Esquenta não, daqui a pouco vocês vão perceber. E aí, depois, se vocês quiserem, eu mando o link para o Augusto ou para a Marina, para ela mandar a matéria para vocês. O que aconteceu? A polícia encontrou essa mulher foi presa, o marido também, obviamente, né? Porque qual era a situação? Ela ia na casa do garoto, chamava dizendo que era para o garoto ir brincar com os filhos dela. O garoto ia, mas a mãe começou a perceber que o garoto estava ficando com um comportamento meio estranho. Porque, por exemplo, quando o garoto falava que não ia fazer nada, o marido dela arrebentava o garoto. Aí, para não apanhar do cara, transava com ela. Como na nossa cabeça, mulher é sempre a vítima da parada, a gente não consegue imaginar uma mulher fazendo um negócio desse. Só que assim, mulher é ser humano igual todo mundo, tá, gente? Tem homem que não presta, tem mulher que não presta. Simples assim. Agora eu pergunto, para essa mulher chegar a esse nível, com esse marido apoiando, qual é o grau de promiscuidade que esse pessoal já está? Aí, talvez vocês possam achar assim, não estou entendendo, ele está criticando ou está defendendo? Não estou pegando o caminho nem de julgar e nem de defender. Eu estou tentando explicar que assim, a gente vai se construindo. Você não se torna piloto da Força Aérea do nada. Você não se torna professor de filosofia do nada. Você não se torna
um mestre de obras do nada. Você vai se construindo. Vou pegar, por exemplo, o caso, né, do meu filho. Eu tento tirar dele todo dia o seguinte, ó, de manhã ele lê um conto, de noite uma história da Bíblia. Aí algumas pessoas falam assim, pô, mas tu faz isso com um garoto de 7 anos? Faço. Por quê? Quanto mais ele lê, melhor vai ser para organizar o raciocínio. Vai falar melhor, vai ter repertório para saber o significado das palavras. E graças a Deus, apesar de só ter 7 anos, não fala nós vai. Então eu não sei se dá para perceber que assim, isso que eu estou falando aqui não é uma crítica para uma pessoa da minha idade que não teve as oportunidades que meu filho está tendo, não é um preconceito linguístico com uma pessoa que não teve formação, que quando a gente fala assim, temos analfabetos funcionais, que assim, tem um pessoal que, na nossa cabeça, o alfabetizado é a pessoa que decodifica a palavra, mas ser alfabetizado, se a gente pegar só isso, tem gente que lê, mas entende outra coisa. Por exemplo, vende-se picolé de morango e chocolate. Aí a pessoa bate na porta e pergunta, qual é o sabor do sacolé, tia? Tá dando para entender? Eu estou vendendo uma bicicleta amarela a R$100. Quanto é a bicicleta que você está vendendo, Roberlan? Entende? A gente está nesse nível. Então quando eu falo isso, alguém pode dizer que eu estou falando, que eu estou debochando, né, de pessoas que não tiveram a oportunidade que meu filho está tendo, e não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que assim, o meu filho, ele está à frente de muita criança. Por quê? Porque ele é gênio, para a mãe dele, ele é gênio, mas assim, eu entendo que não, é estímulo. Se ele estivesse escutando a música do Malvadão lá em casa, ele ia estar cantando a música do Malvadão. Se ele, por exemplo, tivesse acessando o meu celular com pornografia, ele ia ver pornografia. Se ele, por exemplo, tivesse me vendo agredindo a mãe dele, ele ia estar aprendendo a agredir mulher. Então, eu não sei se dá para vocês perceberem que assim, nós vamos nos tornando aquilo que nós fazemos repetidamente. Você quer ser bom em alguma coisa? Treine. Se você chegar para o meu filho e falar assim, quem treina mais, ele responde, erra menos. É a frase que eu mais repito para ele. Ele está no jiu-jitsu e ele falou assim, eu quero mudar de faixa. Eu falei, jiu-jitsu não é tua mãe não. Para você mudar de faixa, filhão, você tem que merecer. Treine mais. Mas eu quero. E aí? Entende? Então eu não sei se dá para você perceber, né, que assim, é esse lance que muitas vezes a pessoa ela não consegue perceber. Aí é claro que talvez alguém diga, tá, mas uma vez que a pessoa ela entrou pelo caminho da pornografia, então ela não tem mais saída? Tem. Como a pessoa que enche a cara tem saída. Como por exemplo a menina que transa com todo mundo, ela pode parar de transar com todo mundo. E Deus tem uma nova história para cada um de nós. Só que Deus não vai tomar as decisões que nós precisamos tomar. Aí é que está a questão. Por exemplo, a pessoa está presa ali na pornografia, mas eu tenho certeza absoluta que se ela começar a sonhar e a ter planos para a vida dela, ela não vai gastar tempo mais com aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque o vício ele está muito ligado a quando você não tem perspectiva. As pessoas sem perspectivas, elas se viciam mais fácil. Por que elas se viciam mais fácil? Porque o vício é aquilo que o pessoal chama de dopamina barata, né? Assim, eu quero um prazer. É um prazer rápido. Outro dia um colega de trabalho chegou para mim e falou assim, pô cara, um negão desse não toma uma cerveja, como é que pode? Eu falei, o teu prazer é tomar cerveja, o meu é me olhar no espelho. Porque embora eu tenha 50 anos e ele tenha 41, ele parece mais velho que eu. Aí o que acontece? Estou eu, né, dando aula no estágio, aí os alunos para mim, tio, como é que você faz? Eu falei, primeiro, não bebo cachaça. Entendeu?
não bebo, não fumo, pratico esporte, faço musculação 3 a 4 vezes por dia. Nisso você acaba não tendo tempo para a mente buscar algumas coisas. Eu tenho vontade de ver algumas coisas que outros homens veem? Claro que eu tenho. Ou tu não acha que eu também quero ver peito, bunda e perna que nem todo homem? Claro que eu quero. Só que a pergunta que eu faço é o melhor para mim? O cara que eu quero me tornar é esse cara? A sociedade faz o que comigo? Vai lá, cara, vai lá, cara, vai lá, cara. Quando eu for, sabe o que a sociedade vai falar? Pastor safado. Percebeu? A sociedade fala o que para você? Transa com ele, transa com ele, transa com ele. Depois a sociedade fala assim: menina tão nova, tanto filho. A mesma sociedade. A sociedade fala o quê? Pô, cara, tu vai ficar igual um bobão? Bebe o negócio aí, fuma o negócio aí. Depois a sociedade fala o quê? Viciado. Eu não sei se dá para vocês perceberem, o game é desse jeito, cara. E aí vocês têm que escolher. Vocês querem ser da manada ou vocês querem ser protagonista da história de vocês? Aí é nessa hora que minha esposa fala que eu tenho a teologia do coach. Nesse caso assim, mas é questão de responsabilidade pessoal. Então, por exemplo, gente, eu não sei se vocês têm visto no YouTube, tem gente se suicidando, gente, por causa do vício no jogo do tigrinho, gente. Imagina que a pessoa se matar por causa do jogo. Teve uma garota chorando porque ela perdeu 160 mil. Gente, imagina uma pessoa perder 160 mil. Gente, se eu perder 10 reais. Eu lembro que um dia, gente, eu botei 100 reais no bolso, mas eu não sei o que aconteceu quando eu chego à minha casa, eu não encontrei os 100 reais. Gente, que tristeza. Até hoje eu fico triste quando eu lembro. Meu Deus, por que eu deixei cair esses 100 reais? Ou seja, até hoje eu sinto na alma esses 100 reais, entendeu? Agora imagina uma pessoa perder 160 mil por causa de vício no jogo. Se vocês procurarem, tem gente se matando, gente se suicidando por causa disso. Ah não, mas é só não se viciar. Olha como é que é o jogo. Você tinha pedido a palavra ou não? Você fez assim? É porque você queria falar ou só... Sim. Sim. De alguém oferecer. Entendi. Ou seja, se você fumar cigarro, aí as mina pira. Aham. O problema é que é o seguinte, é o tipo de mina também, né? Deu pra perceber? O tipo de mina. Esse é o caso, pô. Deu pra entender? Primeiro que é o seguinte, tudo bem, hoje você vai fumar. Aí aquela menina que gosta do cara que fuma, vai, pô, esse cara aí, isso é que é homem de verdade, não é um garotinho, não, é um cara que fuma, entendeu? Só que vai chegar uma hora que, pô, tu vai encontrar uma garota legal. Aí é onde entra a questão. Quando chegar o momento que aparecer o cara legal, a menina que se perdeu com os mané da vida, pô, o cara legal vai falar assim, pô, não vou pegar o ônibus errado. Deu pra entender? Esse cara que quis impressionar essas bandidas doidas aí, na hora que aparecer uma garota legal, eu vou falar assim, eu não quero esse cara. Pô, o cara é viciado. Pensa bem, uma pessoa viciada, como é que vai ser para ela lidar comigo? Porque a pessoa viciada, ela não é senhora de si. Uma pessoa viciada, ela não obedece à ordem que ela dá para si mesma. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Digamos, eu, né,
tem aquele dia que eu não estou afim de treinar. É aquele caso, gente, por exemplo, aparentemente, as pessoas olham para mim e falam assim, pô, Robelão, tu tá bem, que nem às vezes quando eu vejo ex-colega de colégio, né, aí muitas vezes aparece um papo desse, pô, tu tá bem e tal, não sei o quê, só que assim, eu não entro nessa, eu sou um cara de meia idade, meio século, ou seja, eu tô na metade de 100 anos, aí o que acontece? Tem aquele dia que, pô, eu não quero ir treinar, só que eu mando em mim, eu não posso ser escravo do meu desejo, eu não posso ser escravo do meu instinto, porque se eu for escravo do meu instinto, como é que eu protejo a minha família, gente? Se eu for escravo do meu instinto, como é que eu educo o meu filho? Se eu for escravo do meu instinto, como é que eu vou cuidar da minha esposa? Eu sou escravo. Então a primeira coisa que a garota tem que se ligar é o seguinte, pô, eu vou namorar um escravo. Esse é o caso. É como, por exemplo, nesse lance aí, né, que nem o pessoal tá zoando, né, o ex-companheiro da Isa, dizendo que o cara tinha ganhado na Mega Sena e gastou tudo com o tigrinho. Gente, brasileiro não presta. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, olha como é que são as coisas, gente, brasileiro não presta, né? Aí, olha como é que são as coisas. Pensa comigo o seguinte, se eu sou escravo, qualquer oferta que vier me leva. Entende? Hoje é o cigarro, amanhã é a bebida, depois da manhã é a pornografia, depois da manhã é outra coisa, daqui a pouco é o seguinte, eu sou assim, ó, eu sou um zumbi, eu sou levado para lá, eu sou levado para cá, e assim, gente, a gente não pode ser assim, porque se a gente for assim, beleza, quem vai gostar disso é o quê? É a mídia, porque ela empurra as coisas, a gente compra, ela empurra o produto, a gente compra, a novela faz o negócio, a gente compra, o jornal diz o negócio, a gente acredita, beleza, a mídia vai gostar disso. Agora a pergunta que se faz é, e a nossa família? E nossos filhos? Ah, mas eu não pretendo ter filho, então não sai transando por aí, porque a tendência é a biologia, a tendência é essa, a menina vai sair com todo mundo, uma hora vai engravidar, o cara vai sair com todo mundo, uma hora ele vai ser pai de alguém. Aí de um lado é a menina que quer abortar porque não quer ter filho, do outro é o cara que não quer ser preso por não pagar pensão. Ou seja, a gente quer transar, mas não quer pagar as consequências da parada. Aí é mole, né, gente? Aí é mole. Fazer as coisas e não arcar com as consequências, todo mundo quer. Quem não quer? Imagina, você se encher de doce e você não ficar diabético. Tá dando para entender? Eu não estou falando da pessoa que nasceu assim, eu estou falando da pessoa que procurou isso, é diferente. É como eu falei para o meu filho, tem aquela criança que nasceu sem poder enxergar, e tem aquela pessoa, sabe, que assim, ela procurou não enxergar. É como, digamos, enquanto você vê gente fazendo diálise, fazendo hemodiálise, tem gente ferrando com o rim. Enquanto tem gente com dificuldade para respirar, tem gente destruindo o pulmão. Enquanto tem gente lutando para sobreviver, tem gente, por exemplo, no into, querendo fazer uma cirurgia de fêmur, tem gente, poxa, pegando moto e fazendo besteira. Então eu não sei se dá para perceber que assim, gente, de coração, eu acho injusto isso. Você vê, por exemplo, uma pessoa que está às vezes 10 anos na fila de um instituto Instituto de Traumatologia e Ortopedia, eu acho, se eu não me engano. A pessoa está lá há anos numa fila, pô, e tem um cara que assim, ele está procurando, sabe, eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha família, né, que não era negócio de namoradinho, nada disso não, um colega de trabalho dando uma carona de moto, sofreu um acidente de moto, o cara da moto mesmo, né, não aconteceu nada com ele, ela fraturou o fêmur. Vocês sabem como é que é a saúde pública do país, ela ficou 1 ano no leito, 1 ano, imagina que é você ficar 1 ano no leito, você vai fazer as necessidades, tem que ser no leito, você vai tomar banho, tem que ser no leito, você vai urinar, tem que ser no leito. E aí o que aconteceu? O médico errou na cirurgia, depois da calcificação teve que quebrar de novo o osso,
para fazer cirurgia de novo. E detalhe, a cicatriz está lá profunda. Agora eu pergunto, por exemplo, vamos lá, o camaradinha que quer ficar empinando moto com a menininha com a perna de fora, né? Porque ela tem que exibir, ela é o troféu dele, então ela tem que estar com a perna de fora. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, tá ele lá empinando moto com a garotinha lá com a perna de fora, sofreu um acidente, aquela perna linda que ela tem vai ficar feia. Ele vai querer exibir aquela perna de novo? E aí? Então, assim, são os lances, cara, que se a gente pensar um pouquinho, a gente olha assim, não, quer saber? Eu tenho que fazer uma coisa mais inteligente com a minha vida. Entende? Que foi como a gente falou aqui agora, né? Eu lembrei do colega, eu estava no Tigrinho, mas aí você falou um negócio, né, do cigarro ainda, né? Não, porque quem fuma cigarro atrai mais mulher. Pode até atrair, mas atrai esse tipo de mulher que quer esse tipo de cara. Aí é que está a questão. Então é um tipo de situação que a gente tem que ficar ligado, né? E aí, por exemplo, quando a gente olha para isso tudo, a gente percebe que a gente está vivendo uma época de pessoas que são escravas de si mesmo, né? É um pessoal que assim vive na pornografia, vive se masturbando. E aí pensa o seguinte, né? Raciocina comigo. Se uma pessoa ela está ocupada, a primeira dica que eu dou, estava até falando isso com a minha esposa hoje, né? Que assim, pô, como é que eu faço para me livrar da masturbação? Começa a treinar a perna. Quem faz musculação vai entender o que eu estou falando. Você tem que ter energia. Um cara que vive lá com o olho fundo de se masturbar, como é que ele vai treinar a perna? Não dá, entende? Agora, por exemplo, ele sabe que tem que gastar energia, então ele tem que armazenar energia. Uma pessoa ocupada, estou fazendo pré-vestibular, imagina, você está querendo entrar na escola preparatória de cadetes do ar. Pô, tu tá ali naquela situação de assim, caramba, eu tenho que ralar, pô, sou aluno de escola pública, a escola vive em greve, não tem dinheiro para preparatório, YouTube daqui, YouTube lá. Falar nisso, eu tenho um canal de língua portuguesa, tá? Doses de língua portuguesa. Se puderem se inscrever, me dá uma moral aí, né? Aí nesse caso, né, por exemplo, pensa na situação. Pô, o camarada está pensando em passar no concurso. Aí a menina está pensando, né, numa colocação no mercado de trabalho. Eu estou me preparando para o Enem, ou seja lá o que for. Já pensou? Imagina, você é a primeira pessoa da família a entrar na faculdade. Ou então, pensa na cena, imagina, vamos lá, não sei se você consegue se imaginar. Já pensou? Você, Baixada Fluminense, tenente da aeronáutica. Aí, por exemplo, eu quero, me vi aí um tenente da aeronáutica. Então o que acontece? Aí percebe que é o seguinte, nessa situação, olha como é que são as coisas. Quando você foca nisso, você começa a viver mirando no sonho. Aí nisso que você mira no sonho, você não se distrai. Agora quando você não está nem aí para nada, aí você pensa o quê? Eu quero prazer imediato. Não sei se deu para perceber. O prazer imediato é como eu falei, digamos, a menina que assim, ela está pensando naquele momento, ela vai transar com qualquer mané. Mas agora aquela que quer um homem de verdade, se não for de verdade eu não quero. Aí qual é a situação? Até o moleque, se ele estiver interessado nela, ele se torna um homem de verdade, se realmente ele a valoriza. Porque ela fala assim, filhão, é o seguinte, ó, já deu por hoje, deu de história. É o seguinte, a partir de hoje, eu não sou mais qualquer uma. A partir de hoje, para conseguir alguma coisa aqui, tem que ser homem de verdade. Aí o camarada, ele olha, ih, caramba, ou eu melhoro, ou a fila anda. Por quê? Porque ela se valoriza. E vice-versa, né? Porque aquele caso, às vezes o cara fala assim, não, eu vou ficar no game dela, porque eu nunca vou conseguir uma menina bonita igual a ela. Gente, isso é a maior burrice. Primeiro porque assim, a aparência é um negócio que muda. Às vezes aquela garota feia da adolescência fica um espetáculo depois de adulta. E às vezes aquela menina que era um espetáculo na adolescência vira um jaburu depois de adulta.
Eu tô falando. Às vezes eu passo por umas garotas que eu fico assim, meu Deus, eu fui apaixonado por essa menina, eu não acredito. Tô falando sério. Eu olho e falo assim, gente, eu sonhava com essa menina, eu ficava pensando nela. Tadinha, coitada, olha no que ela se tornou. Deus a tenha. Então nesse caso, brincadeira, eu não falo assim não. Mas assim, o que eu estou dizendo é que assim, aí às vezes, né, a pessoa ela pensa no momento. Gente, a vida não é momento. A vida é história, a vida é sequência. Então a gente tem essa parada aí, né, que assim, pensa bem. Vamos raciocina comigo. Vamos lá. Uma pessoa que ela passa o dia em casa se masturbando, é uma casa que ela não arruma, sabe? É um banho que ela não toma, é um livro que ela não lê, sabe? Assim, pode. Aí, é claro, vocês vão escutar as pessoas na internet, não, mas você tem que conhecer seu corpo, e parará. Conhecer corpo agora, mano. A gente tem que pensar em ganhar dinheiro, a gente tem que pensar no futuro. Vocês têm alguém que está pagando conta para vocês, a hora é agora. Por exemplo, um cara da minha idade tem que estudar, trabalhar, ter tempo para filho, entende? Tempo para família. Vocês não. Agora é o seguinte, o trabalho de vocês é estudar. Pensa, o que assim, você, eu vou separar tantas horas por dia, vou fazer isso, fazer aquilo outro, entende? E detalhe, hoje em dia, gente, uma academia já não é uma coisa tão cara, né? Tem academia de 100, tem academia de 200, mas também tem academia de 50, tem um pouco de ferrugem, né, nos ferros e tal, mas assim, mas tem, entende? Tem as academias aí que dá para você fazer. No meu tempo já não era assim. Pô, para você treinar um jiu-jitsu e um judô, agora não, qualquer vereador aí faz um negócio de jiu-jitsu, judô, tem a zumba das tia na praça, ou seja, dá para você fazer um exercício para mudar de vida. Eu quero fazer um concurso, não tem dinheiro para preparatório. Eu sou pobre. Eu moro na Baixada. Eu sou de São João, me tira daqui. E não sei o que lá. Não, cara, você vai lá no YouTube. Pô, vamos aprender matemática do zero, português do zero, química do zero. Eu digito tudo do zero, inglês do zero, porque assim, a gente que não estudou direito, né, na escola no passado, eu boto tudo do zero. Aí quando você vai ver, começa ali estudando, daqui a pouco você está se desenvolvendo e está aprendendo. Agora, quando você se entrega, aí você não cuida do corpo, você não cuida da mente, você não cuida do futuro, porque você só quer um prazer imediato. Então, só para ter uma ideia, né? Só um instantinho, tá lindinha. Para você ter uma ideia, olha como é que são as coisas. Daqui eu vou para casa, tirar um cochilo, 10 horas eu estou na aula de inglês. Estou fazendo faculdade de pedagogia. E estou, por exemplo, criando conteúdo no meu canal de língua portuguesa. Sem falar na questão de pregar, de dar palestra e assim por diante. Eu tenho curso e e-book na internet. Aí talvez alguém diga, mas para que isso tudo? Eu quero morrer e deixar uma história, entende? Eu sei que eu posso morrer hoje, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer semana que vem, posso morrer mês que vem. Qual é a minha paixão, né? Aquiles queria que o nome dele ficasse, né, para todas as gerações, e até hoje todo mundo fala de Aquiles. No meu caso, tudo bem, pô, é vaidade demais, né? Quer se comparar a Aquiles? Quem sou eu? Mas é o seguinte, se um de vocês escutarem o que eu falei, pô, já ganhei o jogo. Se uma de vocês, quando aparecer um miserável de um Zé Mané pé inchado, falasse, pô, não, namorar esse cara é pedir esmola para dois. Tô lembrando aqui da palestra do Julião, tô fora. Quando o cara fala assim, caramba, essa mina, hein? Pô, ó, bonitona, não sei o que. Pô, mas aí, se ela não se cuidar, se ela continuar aí comendo fofura, bebendo Coca-Cola, daqui a pouco ela não tá assim mais não. Então, ou seja, eu não sei se dá para perceber que assim, tá dando para se ligar, é isso que eu quero, sabe? Por exemplo, quando eu tô ali, né, trabalhando com as crianças, eu lembro que eu estava dando uma aula, né, de língua portuguesa, e aí o Gabriel chegou e falou assim, poxa, eu queria tanto ter um piano. Falei, cara, queria não,
Queria não. Queria estar aquela coisa assim, se eu pudesse. Não, eu quero. Você sabe se de repente amanhã isso não vai acontecer? A gente não sabe o futuro. Agora, como é que a gente tem sorte? Se preparando para oportunidade. Por exemplo, se aparecer uma vaga para médico, nenhum de vocês vai passar, pô. Vocês não estão preparados para isso ainda. Agora, se vocês tiverem feito a faculdade de medicina, residência, tudo bonitinho, estamos precisando de médico, aí você pode, porque você está preparado. Então a hora agora não é ficar, se masturbando, vendo pornografia, bebendo, fumando, tá dando para entender? Não, agora é hora de assim, eu vou investir em mim, eu vou investir no meu potencial, e quem quiser fechar comigo tem que ser gente com mentalidade de crescimento. Eu quero estudar, o cara não quer estudar, tô fora. Eu quero cuidar da minha saúde, essa menina não quer cuidar da saúde, tô fora, porque depois que você constitui família, aí não vem com o papo de querer separar, pô. Mas é porque ela não tem visão. Agora que ela não tem visão, na hora da mão dar aquilo na mão, ninguém pensou em visão, né? Agora, mas porque ele não me compreende. Na hora do amasso do portão, você não tinha percebido que ele não compreendia? O que ele queria era só te apalpar, minha filha, mais nada. Porque se ele quisesse coisa séria, ele estaria te assumindo. Então, tem para perceber, gente, assim, e detalhe, esse papo aqui, depois vocês briguem com eles me chamaram, eles sabem como é que eu sou. Não tem conversa fiada, porque eu não estou falando para inocente aqui, Embora, a jovenzinha tenha uma cara de menina inocente. Qual é a pergunta? Ou qual é a fala? Curso? Legal. Mas não vou muito longe. O meu filho, me vendo jogar Duolingo, ele chegou, mãe, sabe o que é pet? Aí, não, é animal de estimação. Na época ele só tinha 6 anos, ou seja, é questão de estímulo, gente. Ele poderia estar aprendendo a cantar funk proibidão, e ele está aprendendo inglês. Eu, por exemplo, ele falou para mim, pai, como é que coloca lá, para traduzir na internet? Falei, é o Google Translate. Aí eu fui, coloquei, olha só, é o Google, você entrou no Google, tal. Aí, por exemplo, ele estava digitando as palavras para saber o significado delas em inglês. Poxa, aí observa bem, por que isso? Estímulo. Se ele tivesse, por exemplo, um pai que tivesse em casa, bebendo cachaça, escutando Bezerra da Silva, ele ia pensar o quê? Ser homem é beber cachaça e escutar Bezerra da Silva. É questão de inspiração, de oportunidade. Então, esses somos nós, gente. Nós podemos nos construir, nós podemos nos destruir e nós podemos nos reconstruir. Nós podemos fazer, por exemplo, como eu estou falando de mim, da minha situação, Por exemplo, eu, por ignorância, arrebentei com a minha saúde. Depois que eu descobri que eu prejudiquei a minha saúde, e passei 18 minutos. Aí nisso que eu, por exemplo, prejudiquei a minha saúde, eu falei assim, não, eu vou melhorar. E agora eu cuido da minha saúde. Então, eu não como mais comida como as pessoas normais. Eu como carboidrato, gordura e proteína. E lá em casa já tem essa mentalidade até com meu filho. Ele sofre de seletividade alimentar. Então, qual é o problema da seletividade alimentar? Tem coisa que na hora que você vai comer, é quase como se você tivesse assim, engolindo uma coisa nojenta, entende? Eu não sei explicar, É algo que precisa de terapia ocupacional, tem uma série de coisas aí. Mas aí, qual é a situação? O negócio que a gente tem lá em casa, ele tem que ter proteína, carboidrato e gordura. Qual é o problema da mentalidade das pessoas? Não, mas se eu comer gordura eu engordo, se eu comer carboidrato eu engordo. Aí não come carboidrato, fica sem energia, entende? Não come gordura, fica sem energia. E aí como é que você se alimenta? Entende?
Se ficar só na proteína, como é que vai ser o seu organismo? Então observa bem que assim, às vezes as pessoas elas não se ligam, sabe que a comida não é só comida, é combustível. Sono é necessário. Ah, não, eu bebo café. Só que é o seguinte, se você só beber café, é como se você estivesse represando. Vamos pensar que o nosso sono é como se fosse um rio. Aí você tomou o café e represou. A água está fazendo o que quando você represa? A tendência é o que? Ou vai romper a represa, ou vai transbordar. Uma das duas coisas vai acontecer. Então você pode até tomar café hoje, uma semana, mas vai chegar uma hora que a memória vai falhar. Daqui a pouco você vai ter um comprometimento neurológico. Daqui a pouco você vai ter um problema assim, um problema assado. Deu para entender? Então, assim, nós temos um poder muito grande, só que a gente desconhece isso. E os meios de comunicação, infelizmente, estão transformando a gente em animal. A gente come o que eles dizem para a gente comer. A gente ouve o que eles dizem para a gente ouvir. A gente fala o que eles dizem para a gente falar. E quando a gente vai ver, a gente está com uma coleira no pescoço. E a mídia está dizendo em quem a gente votar. A mídia está dizendo qual é o político que não presta. A mídia está dizendo qual é o político que presta. A mídia está dizendo qual é a música que a gente tem que ouvir. A mídia está dizendo qual é a roupa que as meninas têm que usar. E daqui a pouco a gente não é mais a pessoa que decide por si mesmo. Daqui a pouco a gente é um cão adestrado. E se você olhar para a sociedade, está mais ou menos assim. E assim, o apelo que eu faço é que vocês não sejam assim. E é como eu falo pro meu filho, eu tenho uma frase que essa frase não é minha. A vida é dura para quem é mole. Que se dane se eu não tenho dinheiro para fazer o curso de inglês, eu vou para a internet. Ah, mas eu não tenho oportunidade, eu vou cavar oportunidade. Por exemplo, um cara da minha idade poderia pensar o quê? 50 anos, faculdade para quê? Tu já tá velho. 50 anos fazer musculação, tiozinho da academia. Tá dando para entender? Fala com a minha mão. Enquanto eu tiver saúde, eu quero, por exemplo, daqui a 10 anos, quando meu filho tiver com 17, a gente, tá pegando uma praia, tá jogando uma bola, isso que eu quero. Só que para eu com 60 anos, tá jogando uma bola com meu filho de 17, eu tenho que estar construindo esse cara de 60 anos inteiro agora. Então, aí a escolha é de vocês. Ser a mãe dos cadinhos de um, cadinho de outro, cadinho de outro, ou decidir ter um filho. Ter filho com Zé Mané, ou escolher o seguinte, o cara que me merece. Namorar a doida e ficar preso a ela até o final da minha vida, porque eu tenho um filho com ela, ou escolher uma mulher que vale a pena. Ah, tadinha, mas essa menina ela é legal, mas ela é tão feinha, ganha dinheiro e investe nela que ela fica bonita. Não tem feiura que resista a dinheiro, gente. Não tem. Pega a Xuxa, bota a Xuxa para morar em Belfor Roxo, tá dando para entender? Para casar com servente de pedreiro, para ver se ela vai ser essa mulher aí. Gente, dinheiro deixa qualquer mulher bonita. Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, olha só, você pode se construir e você pode se destruir. Se eu falei demais, eu peço desculpas, mas assim, não sei se dá para vocês perceberem, é meu desespero. Eu tenho visto uma geração como a de vocês se destruindo, entende? Um pessoal que é escravo de si mesmo, e isso só interessa para o sistema que quer fazer de vocês engrenagem, para mais nada, para comprar essas músicas dessas mulheres aí, que ficam ricas às custas da gravidez das adolescentes, entende? É ficar alimentando esse sistema, que deixa a nossa família destruída, nossa molecada drogada. Se o Brasil tiver uma guerra hoje, esse bando de garoto viciado vai fazer o quê? A gente tem condição de lutar contra o exército da Rússia? Eu acho que não tem nem contra o da Venezuela, entendeu? Com todo respeito, mas essa é a nossa realidade. O que você ia falar? Eu só falo Enzo, tá? Porque ele me segue no Instagram, eu vi lá,
E também porque ele é o que mais está interagindo. Fala. Pô, falando disso, você da academia. Pô, eu falei 1h24, mas vai, já que você guardou isso, pode falar. Não, porque você tinha falado agora, eu lembrei de um vídeo que eu tinha visto no Instagram. Caraca, o cara, não sei se ele ficou usando. Tipo assim, ele é lá de fora, eu acho que lá dos Estados Unidos, Canadá, não sei. Mas caraca, ele em um ano, o cara se transformou. O cara era barrigudão, aquele coroa. Aham. Careca, barrigudo. Mudança de hábito. Pô, o cara mudou completamente os caras, virou um cara. Aham. Igual uma mulher também que eu vi, eu acho que ela tinha 20 e poucos anos. Caraca, a mulher, tipo assim, ela falou assim, ó, eu acho que eu quero começar a cuidar, tipo, do meu corpo. Aham. A mulher em um mês, ela também se transformou. E nunca é tarde, gente. Só é tarde depois que morre. E tipo assim, a mulher em um mês, ela não conseguia andar direito. Pô, tu foi dentro da transformação dessa mulher, em um mês, cara, ela é cheia de saúde. Mas é. Pulando, correndo, caraca, você disse agora, nunca é tarde pra fazer as coisas. Então, Tem gente que não tem força para sentar na privada e levantar. Por quê? A musculatura não está firme. Entendeu? E às vezes o cara ele começa isso na juventude. Entende? O camarada que vive no sofá na Netflix, como é que está a musculatura desse cara? Entende? Não tem resistência, pô. Vai correr atrás do ônibus, bota os bofs para fora. E novo, entendeu? Gente, eu parei por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Passa a palavra para quem? Oi. Se quiser, alguém quiser abandonar a cachaça, eu tenho a dica. Parei de beber aos 20 anos, entendeu? E bebi antes dos 10, mas vai. É verdade. Oi? Parabéns, parabéns. Isso aí. E o que acontece é o seguinte: você está fazendo um investimento em si mesmo. E o que vai acontecer? Isso que você está plantando, você vai colher. Por quê? Não vamos esquecer que, embora o Brasil ele esteja aqui na América Latina, mas o Brasil é a língua portuguesa. Tudo bem que português e espanhol são línguas próximas, mas ainda assim. Então, numa oportunidade de trabalho, você agora já está assim, daqui a 10 anos, imagina como vai estar a sua conversação, entende? Aí, olha o crescimento, diante de um monte de gente mole, que por exemplo, se hoje já tem um pessoal que não estuda, não trabalha, viciado em pornografia, se masturbando o dia todo, entende? Joguinho, querendo ficar rico com tigrinho, esse negócio assim, daqui a 10 anos, o pessoal da sua juventude vai estar pior do que hoje. E aí nisso, você não precisa ser nenhum gênio, é só não ser mole, entende? Se você tem saúde física, se você tem a inteligência intacta, se você tem visão de futuro, você não precisa ser gênio, porque a gente tem um monte de zumbi, entende? Um pessoal que come o que a mídia manda, vê o que a mídia manda, faz o que a mídia manda, e só a mídia que ganha com isso, porque a gente mesmo, aqui ó, a família, a saúde, está tudo descendo. E aí o que vai acontecer? Você está fora da manada. Então na hora de uma oportunidade de emprego, tu acha que o cara vai querer uma pessoa que fala português e espanhol ou uma pessoa que fala só português? Entendeu? Aí é que está o lance. Imagina que de repente aparece um estrangeiro, pô, a gente está precisando de alguém para a nossa multinacional, não sei o que, não sei o que lá. Pô, aquela menina daquela outra empresa, ela me atendeu muito bem, porque ninguém sabia falar e ela falou, pô, vou entrar em contato com ela. Daqui a pouco está numa outra empresa, entende? É assim que está a questão, assim. Eu não tenho sorte. Que não tem sorte, a gente fabrica a sorte da gente, entende? A gente que constrói a vida da gente, ou destrói, né? É aquele negócio, aquela menina que tinha um futuro brilhante, mas no meio do caminho ela encontrou um trombolho, e aí, né, embolou com ele, juntou os paninhos e tá lá, morando no telhado de zinco, né, perto da linha do trem, esperando um dia ganhar no tigrinho. Aí é cada um, né, e dá-lhe filho, né? Aí, gente, fechou? Desculpa, claro que pode. eu digo, tipo assim, sobre o tempo, então,
Olha, eu sou grande foi difícil, mas, tipo assim, uma coisa Não precisa nem ser grande fã, só de ser fã, tu já tá na frente de um monte de gente, inclusive na minha. É. Por exemplo, quando eu conheci a Marina, eu tinha 34 anos. Eu tô com 50, parece que foi ontem, mas passou. Aham. Sim, sim. Aí eles ficam lá escutando lá, Sim. escutando a história. Aí tem uma música que diz muito sobre o tempo que é Dai, Aham. traduzir é tempo. Então fala muito sobre o tempo que os cardiólogos já se passaram 10 anos, enquanto os cardiólogos já se foram 20, 30, 40. Então é sempre tem tempo para fazer tudo. Então há tempo de brigar, há tempo com a família, então há tempo de você conquistar o que você tem que conquistar, de fazer aquilo que você tem que fazer na sua vida, lidar com seus sonhos. Então tem tempo para tudo. Então eu nunca desperdiçar o tempo que você tem e sempre aproveitar da melhor maneira possível. Mas e assim, você me lembrou, né, falando de música do passado, com todo respeito a quem é fã de Pablo Vittar, né, mas a minha geração escutava Legião Urbana. E tem uma música, né, em que exatamente ele fala, olha, todos os dias quando eu acordo, não tenho mais o tempo que passou, né? Então é aquele caso assim, por exemplo, essa chance que eu tô tendo aqui, né? Hoje a gente tem internet. Eu não sei até quando o mundo vai ter internet, mas enquanto tiver, esse tempo que eu tô aqui com vocês, se tudo der certo e eu postar esse vídeo no YouTube, outras pessoas vão assistir, entendeu? Mando sim. Então aí que está a questão, ou seja, eu não tenho tempo a perder. Daqui a pouco eu estou indo embora, mas assim, eu quero que a minha vida sirva como semente para fazer diferença na vida dos outros. Tem gente que vive só para quê? Assaltar, roubar, destruir sonhos, famílias. Eu não, eu quero outra coisa. E assim como essa gente está se esforçando para fazer essas coisas, eu estou me esforçando para isso. Aí eu pergunto, numa situação dessa, não dá para eu me entregar para o vício. Ou seja, eu sou provocado como todo mundo, como eu falei aqui para vocês, né? Por exemplo, eu chego no meu Instagram, agora não porque ele já está convertido, mas eu criei a conta no Instagram, estou falando sério, eu criei a conta no Instagram, aí aparece uma menina de blusa curtinha, né? Short curto, requebrando. Aí qual é o esquema? Opa, não comento, não critico e não passo muito tempo olhando, né? Aí qual é a situação? Vou lá no Thiago Brunet, Valdomiro Santiago, Guilherme Boulos, eu vou em qualquer coisa. Para quê? O algoritmo me levar para outro lugar. E nessa brincadeira, o que acontece? Né? Eu crio o meu ecossistema dentro do sistema. Porque o que o sistema quer? Que eu seja escravo. Aí que está a questão. O sistema quer que eu olhe para uma mulher como coisa. E aí eu olhe para minha esposa como coisa. E aí eu fico, em vez de pensar na história que eu tenho com a minha esposa, eu fico comparando o corpo da mulher da mídia com o corpo da mulher da minha esposa. Olha o que... Eu não sei se vocês perceberam que assim, aquilo que eu falei sobre o pessoal, a mulher que transa com cachorro ou o cara que transa com recém-nascido, essas pessoas foram fabricadas, elas não nasceram assim. Então eu não sei se dá para perceber, a gente pode se destruir e a gente pode se construir. A gente tem esse poder enquanto tem vida e enquanto tem oportunidade. Esse pastor foi preso, essa mulher foi presa. Eles, ao saírem da cadeia, dificilmente vão voltar a ter a vida que tinham, porque agora eles estão estigmatizados, entende? Mas é o que? Plantaram. É como, por exemplo, a menina de 15 anos que engravidou. Ela vai fazer 30 anos e agora ela vai ter um filho de 15.
E não adianta ela querer amaldiçoar o filho que ela fez. Ah, mas eu era uma criança. Tá, mas assim, no caso, se teve a chance de ouvir o pastor Roberlan, não foi falta de aviso. Entende? Porque o funk, né? Ah, novinha senta pampa. Bacana isso aí. Só que é bacana pro cara, ó, que ganha dinheiro cantando. Pra novinha que canta, dança e senta, não. Mais alguém? Fechou? Não, por você já tinha fechado o tempão aqui. Não, alguém falou fechou, ela falou. E fechou, ele falou. Eu passo para quem, gente? Gente, obrigado aí. Parabéns para vocês, ninguém dormiu. Poxa.